Boa noite. A unidade 2 da Vale Fertilizantes em Cubatão continua paralisada após o incêndio que atingiu ontem 2 armazéns da empresa. O trabalho de rescaldo dos bombeiros terminou no final da madrugada e a área isolada foi liberada. A Vale Fertilizantes, hoje de manhã, liberou apenas a entrada dos funcionários que precisavam ajudar no rescaldo do incêndio. Nas empresas próximas, o dia foi de trabalho normal. De acordo com a porta-voz do Corpo de Bombeiros, a ação no local que pegou fogo só terminou por volta das 5 da manhã. Foram mobilizadas equipes de 4 cidades da Baixada Santista e também da capital. Totalizamos com 54 equipes do Corpo de Bombeiros, somando aí mais de 180 homens. Foi por volta até de umas 9 horas da noite, foi controlada todas as chamas e aí começou o trabalho de rescaldo, que nada mais é do que o resfriamento total da região atingida. É um trabalho bastante pesado, um trabalho bastante difícil para o Corpo de Bombeiros, porque tem que revirar todo o material e ter certeza de que esse fogo não vai voltar. Então, por volta das 5 horas da manhã, foi finalizada a atividade de rescaldo. Desde ontem, agentes da CETESB estão em alerta. Hoje de manhã, equipes estavam dentro e próximo à empresa para avaliar possíveis danos ambientais. Este córrego, por exemplo, desemboca no rio Mogi, um dos principais da cidade. Além da preocupação com a água, a CETESB também está monitorando a qualidade do ar. Com este equipamento aqui, que fica às margens da rodovia Cônego Domênico Rangoni e a poucos quilômetros da Vale Fertilizantes. Nós tivemos problemas de poluição do ar ontem, foram medidos, as nossas estações estão avaliando isso e nós estamos avaliando as consequências do lançamento de efluentes no canal do Rio Mogi. As nossas equipes estão em campo, coletando amostras, verificando as consequências disso. Não tivemos nenhum episódio agudo que seria representado pela mortandade de peixes, mas isso pode ter um impacto sobre a biota local. De acordo com o diretor da CETESB, a Vale Fertilizantes deve ser multada por causa do ocorrido. A penalidade eventualmente cabível, ela vai ser avaliada ao fim de todos os levantamentos que nós estamos fazendo. Exatamente esses relatórios, esses estudos, melhor dizendo, estão sendo conduzidos para que a gente possa ter um relatório completo e correto da situação para avaliarmos eventualmente quais são as penalidades cabíveis ao caso. Representantes do Sindicato dos Químicos também estiveram na empresa pela manhã para uma vistoria. De acordo com o presidente da categoria, o incêndio teria sido causado por falta de manutenção. A correia que provavelmente causou o início do incidente, pelo menos é o que a Vale informa até agora, ela deveria ter entrado em manutenção na parte da manhã, conforme o pedido e o relato que já tem por escrito 2 funcionários. Houve uma reunião de manhã e deveria ter entrado em manutenção. Acharam que poderiam postergar, como acontece sempre por aqui. E o que aconteceu? Essa correia continuou aquecendo e provocou um incêndio que gerou toda essa situação, toda essa poluição. Herbert Passos denuncia ainda a falta de estrutura da empresa em situações como essa. Nós não temos um plano de emergência. O que o sindicato mais cobra do CIESP aqui de Cubatão é que tenhamos um plano de emergência para que a sociedade saiba com o que está lidando. Ninguém sabe o que acontece, o que vai fazer se o vento for para lá. E não foi maior, porque nós conseguimos agora, fazem 6 meses, que essa empresa ela recuperasse o sistema de hidrantes, porque ela ficou mais de 1 ano sem os hidrantes funcionarem direito. Foi o sindicato brigando para que ela arrumasse, porque senão estaria sem hidrantes e não teria conseguido controlar. O gerente de produção da Vale Fertilizantes rebate as denúncias do sindicato. O sistema de hidrantes ele funcionou de uma maneira bastante eficiente, né, nessa ocorrência. Tá? E a quantidade e volume de água demandado foi bastante relevante e o nosso sistema suportou isso de uma maneira bastante adequada. E isso até proporcionou, né, que o combate fosse feito de maneira rápida. O sistema ele sempre fica ativo e sempre fica operacional. O sistema de incêndio ele nunca é desligado. A gente tem um plano de auxílio mútuo aqui na região que funcionou muito bem, as pessoas se prontificaram a apoiar e o combate foi rápido e foi eficaz. O incêndio começou pouco depois das 3 horas da tarde de ontem. Cerca de 10 mil toneladas de nitrato de amônio foram queimadas, o que provocou uma nuvem tóxica de coloração alaranjada, que pôde ser vista de vários pontos de Cubatão e também em outras cidades da Baixada Santista.
A substância pode provocar problemas respiratórios, mas de acordo com a Prefeitura de Cubatão, somente um bombeiro que trabalhava no combate às chamas precisou de atendimento médico. Ele passa bem. A área no entorno do incêndio foi isolada em um raio de 1 quilômetro. Moradores de bairros próximos precisaram ser removidos. O polo industrial foi evacuado. Este vídeo mostra o momento em que os trabalhadores deixavam a Vale Fertilizantes. As imagens foram feitas por Maria José, dona de um comércio que fica próximo à entrada da empresa. A gente estava almoçando, aí veio uma moça, tá pegando fogo. A gente saiu lá fora para ver onde estava, se era nos outros comércios. Não, era da fábrica mesmo, foi uma loucura. Parecia que a gente estava num filme assim, sabe? Aquela cena de filme, foi horrível. Márcio está prestes a abrir uma pastelaria na mesma rua. Ele também foi surpreendido pela correria. De repente veio um pessoal gritando que estava pegando fogo, minhas crianças ainda saíram correndo para ver o que estava acontecendo. Aí na hora eu já chamei os dois para cá, quando os dois entraram foi onde deu aquele primeiro estouro, né? Aí todo mundo ficou em choque, né? Todo mundo começou a ficar com medo. Aí eu já peguei os dois juntos e corri para lá. Aí meu cunhado estava ali, joguei os dois no carro lá e eles foram embora. E nós fomos na caminhada. O medo, ele existe, mas também não vai te impedir de abrir um comércio aqui? Nem dá, né? Nem dá. Mesmo com medo, nós tem que trabalhar, não tem jeito. E 2 bairros em Cubatão precisaram ser evacuados por causa do incêndio, Mantiqueira e Varandas. Os moradores foram levados para uma escola municipal da cidade. Cerca de 220 moradores foram trazidos pela Prefeitura para a Escola Municipal João Ramalho, no bairro Vila Nova. Quem não estava em casa não podia retornar até que a situação fosse normalizada. Por volta das 15h30, a gente fez o acionamento. Às 16h20, a primeira equipe já chegou aqui com o ônibus e os moradores. No retorno dos ônibus para a comunidade, a Cônego Domênico estava bloqueada pelo policiamento rodoviário. Então não foi possível de imediato a gente atender os moradores. Se estendeu por volta de às 17h30, mais ou menos. A gente conseguiu retirar os últimos moradores que ali estavam e trazer aqui para a comunidade. O bairro Mantiqueira fica em torno de 1,5 km do local do incidente. A área urbana da cidade fica em torno de 8 km. Como estávamos falando de nitrato de amônia, a amônia é nocivo, né? Causa asfixia. E por sermos polo, a cidade já teve outras experiências de vazamento de amônia. Por precaução, por aquele bairro estar muito próximo ao incidente, nós fomos comunicados, de pronto deixamos toda a infraestrutura disponibilizada para o comitê de crise, né, do incêndio, mas o esvaziamento acredito que seja por uma precaução. Alguns moradores levados para o abrigo, como Andréia, que mora a menos de 70 metros das tubulações da empresa, disseram que sentiram um forte impacto na hora da explosão e imediatamente os olhos começaram a arder. Quando nós começamos a retirar as crianças, né, sair do local, aí começou a dar um pouco de dor de cabeça, sei lá, uma ardência nos olhos, foi assim do nada. Eu senti uma tontura, fiquei com muita dor de cabeça e também quase desmaiei, fiquei muito desesperada. O anúncio de que os moradores poderiam voltar para casa foi feito ainda na noite de ontem. Mesmo o comitê de crise, com informações técnicas e precisas, acabou de nos noticiar que o risco agora é zero, que vocês estão liberados para os vossos lares. E no final da tarde de hoje, a CETESB decidiu suspender a licença de operação de parte da unidade da Vale Fertilizantes. A retomada das atividades somente será autorizada e um novo documento emitido quando a área for totalmente reconstruída e oferecer segurança para funcionar. A suspensão é válida para as estruturas que movimentam nitrato de amônio, substância atingida pelo incêndio. As unidades não afetadas pelo sinistro estão autorizadas a retomar a operação após revisão de segurança interna da própria empresa, ainda de acordo com o órgão ambiental paulista. O último boletim da CETESB mostrou que 7 praias da Baixada Santista estão impróprias. A bandeira vermelha, que indica a qualidade ruim da água, está lá, mas os banhistas não estão nem aí.
Verão, sol e calor. Nessa época do ano e com as temperaturas altas, as praias da região costumam ficar lotadas. Depois de se bronzear, nada melhor do que um banho de mar. Mas e se a praia tiver essa bandeirinha vermelha? É porque está poluído, deve ter muito resíduo, né? Essa bandeirinha na Praia dos Milionários, em São Vicente, é da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, e significa imprópria, ou seja, não é aconselhado tomar banho de mar aqui. Segundo o último boletim divulgado ontem pela CETESB, das 77 praias monitoradas na Baixada Santista e Litoral Sul, 7 estão impróprias para banho e todas ficam aqui na região. Em Santos, a Praia da Aparecida, em Guarujá, a Praia Perequê, em Praia Grande são 2, Arreal e Vila Mirim. Em São Vicente, 3 estão impróprias para banho, da divisa dos Milionários e Prainha. Os moradores aqui, todo mundo recolhe os lixos da praia, vê o pessoal, os gari vir pegar, mas a sujeira vem muito do lado do meio do mar. A gente pega muita coisa ruim aqui, boiando, mas vai fazer o quê? A gente não tem outro lugar para ir. Segundo o gerente da estatal em Santos, a medição da qualidade da água é realizada uma vez por semana. Vai um coletor, ele entra no mar, retira uma amostra da água e vai para o laboratório fazendo as devidas análises para ver a poluição fecal que possa haver nessa água. Ele também afirma que alguns fatores, como a falta de saneamento, contribuem para o resultado negativo. Conforme a quantidade de poluição fecal que estiver nas amostras, ela é classificada como própria para banho ou imprópria para banho. Para vocês, qual o motivo desse problema? Olha, o que pode afetar a balneabilidade da praia é a falta de saneamento, excesso de chuvas, porque se o sistema de drenagem não estiver limpo, essa chuva vai carrear esses rejeitos e vão atingir a praia. Também o aumento de turistas também favorece a balneabilidade da praia. Então é importante que todos estejam limpando, catando seus lixos, recolhendo todos os dejetos que possam estar na rua. Mas com esse calor, mesmo com a água do mar imprópria, tem gente que não resiste. Ah, não dá. O sambinha rolando ainda, aí é vida. Mas os banhistas têm de ter cuidado, principalmente com as crianças, pois a água contaminada está cheia de vírus e bactérias e pode provocar uma série de doenças. Os sintomas mais comuns são vômitos, diarreias, dor estomacal, febre e mal-estar, e podem aparecer até uma semana depois do contato com o mar. O transporte ferroviário poderia representar uma importante economia de recursos para os portos brasileiros. Mas a opção pelas rodovias e os caminhões, principalmente a partir da construção da Via Anchieta, mudou a lógica do transporte de cargas na região. Para falar mais sobre essa questão, nós recebemos o engenheiro e professor da Unisanta, Áureo Pascoaleto. Professor, boa noite, obrigado pela participação conosco. Professor, eu sou entusiasta das ferrovias e o senhor também é um entusiasta das ferrovias. Sem dúvida, que lamentavelmente, em determinado momento, foram abandonadas, absolutamente abandonadas. A malha ferroviária brasileira foi muito abandonada e optou-se por esse grande investimento nas rodovias. Como o senhor imagina seria o cenário no dia de hoje se esse investimento também tivesse sido feito? Não que as rodovias não devessem existir, nós sabemos que devem, mas se o mesmo investimento fosse feito também nas ferrovias, professor. Bom, boa noite a todos, muito obrigado aí pelo convite. Realmente somos entusiastas porque isso é realmente um meio de transporte que tem uma contribuição, já deu uma contribuição muito grande como um fator de desenvolvimento do porto, da região, do estado e até do país, e ainda tem muito a dar. E por força dessa, a partir da década de 50, quando tivemos aí uma priorização da indústria automobilística no país, realmente deixou-se a ferrovia em um segundo plano. Ela deixou de ser prioritária nos planos nacionais. Por lobby da própria indústria, o senhor diria, professor? Não, isso foi uma decisão governamental. Tá certo? Não, e até a gente há de reconhecer que a indústria automobilística trouxe um grande processo para o país, trouxe empregos e trouxe coisa. Mas o que não deveria ter sido feito seria realmente deixar a ferrovia entrar num estado de abandono, de obsolescência, com uma parcela mínima de transporte. E isso realmente é uma posição que tem que ser revista, já está sendo considerada em determinadas situações, não talvez por uma decisão, muito mais por um esgotamento do transporte rodoviário.
Nós tivemos há poucos anos aqui no Porto uma tal situação de travamento, tá certo? O pai de todos os congestionamentos, como o pessoal brincava, tá certo? E que levou realmente a se tomarem providências que acabaram tendo alguma efetividade, são os estacionamentos, os sistemas de agendamento, etc., que são paliativos. Que ocorre justamente nessa época, né, professor? Começa o escoamento da safra nessa época e aquelas filas de caminhões. A partir de março, tá certo? Entra a safra e isso ocorre, então, uma grande concentração de caminhões. Quer dizer, fila de caminhões até o alto da serra. Naquela região ali, onde tem aquela alça de acesso e de interligação entre a imigrantes e a rodovia Anchieta, ficaram cheia de caminhões e parados. Quer dizer, são situações que precisam ser corrigidas. Agora, isso não ocorreu em outros países, né? Principalmente na Europa. A gente sabe que o transporte ferroviário tem uma importância enorme, né, professor? Não só de carga, mas também de passageiros, né? Na realidade, não se trata de privilegiar um ou outro modal de transporte, é de tirar o melhor partido dele. O trem tem uma característica muito importante, que é de transportar grandes massas a médias e longas distâncias. O transporte sob pneus, transporte rodoviário, ele é muito ágil, versátil, faz, transporte rápido, mas são para cargas menores. Então, por exemplo, em muitos países europeus, o que se vê é colocar a carreta em cima do trem. Sim. Vai andar 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, 1.500 quilômetros, enche um caminhão com carretas e elas vão lá até o ponto de destino, onde fazem, então, a descarga, e aí usam a agilidade do transporte rodoviário. Essas são apenas um exemplo aí em relação a essa otimização. O senhor falou que isso está, de alguma maneira, sendo revisto. De que forma, professor? Olha, o governo pensa realmente em fazer alterações nesse sentido? Timidamente, em termos assim, práticos, né? Mas já há realmente algumas coisas importantes que estão sendo feitas. Até, por exemplo, quando foi feita a rodovia dos imigrantes, na década de 70 a 74, foi implantada a cremalheira, o sistema cremalheira de descida da serra, que foi um sistema muito importante. Isso foi feito com o dinheiro do povo brasileiro, foi um investimento público, estatal, que hoje está concedido à iniciativa privada, que também faz os seus investimentos e tudo. Nós temos agora, mais recentemente, por exemplo, a implantação de uma nova visão do transporte ferroviário de carga, que são as chamadas peras ferroviárias. São sistemas onde, no terminal, chega uma composição assim, considerável, com 80, 100 vagões, e faz a descarga do produto que traz das lavouras do interior e, logo em seguida, após a limpeza, leva o fertilizante para a lavoura. Então, é uma operação bastante rápida, com um número grande, com uma alta produção, e que faz já o retorno para a lavoura. Isso foi feito, por exemplo, na margem esquerda do porto. Os terminais de granéis ali receberam essa pera ferroviária. Está sendo construída uma muito grande no Tiplan, que deve ser inaugurada brevemente, onde, além de uma grande pera ferroviária, também são armazéns de estoque e também uma ampliação do porto do Tiplan de 1 para 4 pontos, berços de atracação. Então, alguma coisa se faz. Se fala agora que vai começar o reposicionamento dos ramais ferroviários dentro do próprio porto. Lembrando que o porto, em determinados momentos, chegou a ter quase 200 quilômetros de ferrovia no próprio porto. 1.200 aparelhos de mudança de via. São investimentos de centenas de milhões de reais que foram feitos ainda pela antiga concessionária, a Companhia Docas de Santos, que depois foi incorporado ao patrimônio público e que está sendo utilizado, vamos dizer, ainda até hoje, na movimentação das cargas do porto. E agora vai sendo melhorado. Agora, o que eu sempre ouvi também, professor, falar a respeito das malhas ferroviárias, era a diferença de bitola que existia entre essas malhas, né? A bitola estreita, a bitola larga. Isso é real? Isso existe, essa diferença? E essas malhas não conseguem se comunicar de alguma maneira? Veja bem, nós temos duas bitolas, vamos dizer, mais expressivas, vamos dizer, no Brasil. A bitola métrica, que é de 1 metro, que é o afastamento, bitola é o afastamento entre os trilhos. 1 metro, e tem a bitola larga, que é a bitola oficial para ampliação das ferrovias brasileiras com 1,60 m, bitola larga. Então, isso causa, assim, uma complexidade. Evidentemente, o vagão de bitola métrica, ele só vai andar na linha com bitola métrica. O de larga, só de larga. Então, por exemplo, num terminal como o Porto de Santos, nós temos uma linha de bitola mista, que é uma linha com 3 trilhos, tá certo? Com uma bitola assimétrica. Que os dois podem utilizar. Então, você pode, alternadamente, ter circulação de vagões de métrica e de larga numa mesma linha com 3 trilhos. Né, professor? Sim. Com aqueles 3 trilhos, na verdade. Isso, e as locomotivas foram adaptadas com 2 engates, um engate no eixo de simetria da métrica e o outro engate no eixo de simetria da larga.
Queria que o senhor falasse, aproveitando sua presença aqui, professor, um pouquinho da função da engenharia, do trabalho do engenheiro, do dia a dia da engenharia e do engenheiro. Com muito gosto. Realmente, essa questão, focando aqui no caso da ferrovia, que é uma área intermodal, interdisciplinar. Então, de uma forma muito simples, o engenheiro civil trata da linha férrea, da via permanente propriamente dita, das pontes, dos túneis, das chamadas obras de arte, de tudo aquilo que se diz ao leito ferroviário. A engenharia mecânica trata dos vagões, das locomotivas, do material chamado material rodante. A engenharia elétrica, das linhas de transmissão elétrica, das subestações, das locomotivas elétricas. A cremalheira é uma linha eletrificada. Depois, todas as outras áreas têm uma contribuição. Por exemplo, a engenharia eletrônica nos sistemas de licenciamento e sinalização. A engenharia de telecomunicações também, ajudando na operação dos sistemas, e a própria operação dos sistemas, o controle das massas, a logística e tudo, com a engenharia de produção. Então, você percebe que... Está no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, a gente tem muito orgulho aqui na nossa atividade aqui na Universidade de Santa Cecília, de receber alunos e também prepará-los para essa área. Porque, por exemplo, na engenharia civil se tem a impressão que o aluno só vai trabalhar em construção. Não, mas é muito mais amplo. Sim. Vai trabalhar em transportes, em rodovias, em hidrovias, em ferrovias, em dutovias, tá certo? Tudo que se diz respeito à área de transporte, à área de hidráulica e saneamento, tá certo? Também é uma atribuição da engenharia civil no campo, desde a reservação até o transporte nas adutoras, depois as redes de distribuições domiciliares e depois no recolhimento, do material já tratado para uma disposição final adequada. A Faculdade de Engenharia, que é uma das mais antigas aqui, né, Du? Sim, a primeira Faculdade de Engenharia aqui da região, começou em 1971, já são 45 anos, que já formou milhares de engenheiros que estão prestando aí grandes serviços aí no Brasil. No mundo inteiro, né, professor? Isso aí. Professor, muito obrigado, pela entrevista, foi muito esclarecedora para todos nós, muito obrigado. Eu que agradeço, estamos à disposição. Obrigado e boa noite. A primeira turma de psicologia, formada em Santos, grupo pioneiro na profissão na cidade, celebra amanhã à noite os 40 anos de conclusão do curso. A celebração será no mesmo local onde aconteceu a formatura, o Clube 15, que fica na esquina do Canal 3 com a Avenida da Praia, dentro do prédio que abriga o Hotel Mercury, a partir das 7 da noite. O evento vai contar com a presença de formandos e também de alguns professores. Na segunda-feira, Santa Cecília TV vai ganhar um novo programa, com 1 hora de duração. Ponto de Vista será comandado de segunda a sexta por Edgar Boturão, sempre ao vivo a partir da 1h30 da tarde, com reprise às 8 da noite. Terá, como o nome diz, o objetivo de levar às pessoas, ao público, o ponto de vista, o pensamento, a ideia, a opinião das figuras de destaque aqui da cidade, da região e do país. Quem me conhece já há quase 25 anos de rádio e televisão principalmente, conhece meu estilo, a minha forma de atuar, a minha maneira de agir. Programa com bastante seriedade, tentando passar ao telespectador, ao público da Baixada Santista, aquilo que está acontecendo na nossa cidade e no nosso país, num momento de extrema dificuldade que nós estamos atravessando. O programa terá a apresentação sua e terá a presença de convidados também? Convidados, comentaristas fixos, jornalistas, advogados, cientistas políticos, gente de muita bagagem, muita experiência, que com certeza vai ter muito a transmitir, a passar ao nosso telespectador e peso para poder debater com os convidados que a gente vai trazer. Qual vai ser a pauta do programa? A pauta do programa é o que estiver acontecendo na cidade, o que estiver acontecendo importante pelo país. A discussão não vai se limitar exatamente ou especificamente à cidade de Santos ou à região metropolitana. A gente não quer fazer um programa paroquial. É claro que o foco será todos os programas, a gente vai falar da cidade, vai falar da região indiscutivelmente. Mas o que vem acontecendo a nível nacional, a gente também vai tentar destrinchar para ver se o telespectador, se as pessoas, se a comunidade, de uma maneira geral, consegue compreender um pouco melhor isso que nós estamos vivendo no Brasil de hoje. E você já tem planos para esse fim de semana? Veja agora quais são os filmes que entram em cartaz na Baixada Santista. Amy Adams e Jake Gyllenhaal são os protagonistas de Animais Noturnos, um dos filmes favoritos ao Oscar 2017. Ela é Susan, uma negociante de arte que um dia recebe um texto escrito por Edward, seu ex-marido.
Durante a leitura, ela descobre algumas verdades sobre si mesma e também relembra traumas de seu relacionamento fracassado. O filme é dirigido pelo ex-estilista de moda Tom Ford e chama a atenção pelo cuidado com o visual e pela competente mistura de drama com suspense. What are we gonna do? It's a question of how serious you are about seeing justice done. You're crazy. You're making a big mistake. I'm gonna live to regret this. It's gonna be rough for him out there, not knowing how it's gonna come. Nobody gets away with what she did. Nobody. I got the eye of the tiger. O desenho animado Sing, Quem Canta Seus Males Espanta, se passa em um mundo quase igual ao nosso. A grande diferença é que ele é habitado apenas por animais. É neste lugar que Buster, um koala, comanda um grande teatro que passa por tempos difíceis e está ameaçado de falência. Ele aposta a sobrevivência do negócio em um concurso de canto, no melhor estilo de reality shows como The Voice, que reúne 5 competidores: um rato, uma elefoa adolescente, uma porquinha que é a mãe de 25 leitõezinhos e um jovem gorila gangster. O filme tem os mesmos produtores de Meu Malvado Favorito e é cheio de piadas e também de canções famosas. E são muitas, 85 músicas durante toda a história. Don't let fear stop you from doing the thing you love. You know what's great about hitting rock bottom? There's only one way left to go, and that's up! Sing. A edição de hoje fica por aqui. Você pode conferir todas as matérias do nosso jornal no Facebook. Basta acessar facebook.com/Santa Cecília TV. E no Santa Portal você encontra mais informações da região. Bom fim de semana e até segunda. Tchau.